Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio aqui para mim de hoje é uma, digamos assim, uma continuação de uma surpresa que eu tive. Agora no mês de fevereiro, mais ou menos no meio de fevereiro, saiu aquele vídeo em que eu falava do ônibus Flecha Azul, mitos e verdades, né? Aí, mitos e verdades. E eu vou falar uma coisa que vocês talvez nem imaginam. Aquele vídeo nem ia ao ar. Eu ia jogar fora aquele vídeo. Eu tinha achado que o vídeo não tinha ficado muito legal, não ficou bem filmado. Foi um dia que eu estava trabalhando muito, estava muito cansado. Então eu estava meio caído, mas eu estava com aqueles tópicos assim na cabeça e eu gravei. E aí terminei falando, não, vou colocar no ar, vamos ver. Mas achei que era um vídeo que não ia dar nada. E no mês de fevereiro ele foi, assim, em termos de reação, assim, de conversa, né? Foi um vídeo maravilhoso, né? Um vídeo que chamou muita atenção. E eu decidi, a partir daquele vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos. Como mês de fevereiro eu já estava com outros vídeos ali marcados, por isso que eu deixei passar. Mas já estou começando agora esse mês de março com esse vídeo aqui, para a gente responder as questões colocadas pelos senhores ali naquele vídeo, tá? E se embalar nessa história, a gente vai indo adiante, né? Se agora também, nesse vídeo aqui de hoje, a gente está conversando, a gente está falando, está explicando alguma coisa, vocês se animam, vocês gostam, e aí fazem mais perguntas, vamos transformar isso talvez aqui numa série de vídeos aí, tirando dúvidas com o professor, não sei, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder falar sobre esses assuntos, né? E realmente, como estou dizendo, tirar as dúvidas que vocês podem eventualmente ter sobre esses assuntos todos que nós procuramos debater aqui no canal, tá certo? Então eu vou pegar hoje uma pergunta que foi feita ali naquele vídeo e aproveitar para falar um pouco então sobre aviação cometa, que a maioria de nós aqui no canal, a maioria de nós aqui gostamos, né? Que é aquela aviação cometa antiga. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero fazer algumas considerações aqui essa noite com os senhores. Em primeiro lugar, a dúvida foi assim, conforme eu estava falando ali de Flecha Azul, dinossauro, etc., alguém perguntou, e o Morubixaba, onde que entra nessa história? Né? Essa foi a pergunta colocada. Gente, o nome de batismo em Morubixaba foi uma coisa tupiniquim, foi uma coisa que brasileira, foi o nome dado ao ônibus GM PD 4104, tá? Os Estados Unidos, eu não sou muito fã de Estados Unidos, não, eu sou mais Europa, mas tem duas coisas dos Estados Unidos que os caras são craques. Não dá nem para pensar em competir. Uma é jazz e a outra é a indústria automobilística, né? Em termos de veículos, né, praticamente em todos os segmentos, eu prefiro os carros americanos do que os europeus. Mas aqui no Brasil, o nosso mercado sempre foi invadido, especialmente depois ali dos anos 70, foi invadido pelo mercado europeu, as chamadas montadoras, né? Então, claro, tem aqui uma Scania 112H, que eu acho maravilhosa, adoro. Tenho aqui uma 1519, né, Mercedes-Benz, que eu acho fantástica. Mas não resta dúvida para mim que se eu pudesse ter aqui um Freightliner, se eu pudesse ter ali do lado um Peterbilt, se eu pudesse ter um Kenworth, né,
O ônibus também, me desculpem, né? O Flecha Azul, na minha opinião, é o melhor ônibus que foi feito no Brasil. Mas se ao invés de um Flecha Azul eu pudesse ter um ônibus GM Coach, com certeza eu o teria, ao invés de ter esse ônibus aqui. Então aí é uma visão minha, ninguém é obrigado a concordar comigo. Pode ficar à vontade para pôr nos comentários a sua opinião. Nos anos 50, e outra coisa também que eu quero falar aqui, as minhas colocações, né, sobre GM, etc, tal, são colocações de um filho de motorista desses ônibus, de um filho de mecânico desses ônibus, tá? Então, pessoas aí, estudiosos do mundo do ônibus, através do Google, etc, descansem os dedos aí, não precisa nem se dar o trabalho de escrever, porque o espaço aqui não é para isso, tá? Não é para a gente ficar com aquelas datas que aparecem nessas páginas aí do Wikipedia, não. É para a gente falar de coração aberto. Quem vivenciou isso, no meu caso eu não vivenciei presencialmente, mas vivenciei aqui ouvindo quem vivenciou presencialmente, né? Meu pai era de 25, então, você veja, em 1940 meu pai já tinha 15 anos de idade. Então é outra realidade, né? O Brasil era muito fraco de ônibus, né? O ônibus no Brasil, isso daí se perdura praticamente até hoje. O ônibus aqui no Brasil, historicamente, sempre foi montado em cima de chassi de caminhão, né? Então nos anos 40 praticamente só tinha isso, né? Pegavam os caminhões que tinham na época, Tigre, etc, Gigante, Ford F6, essas coisas aí. E transformava em ônibus. Ficava só o bico do caminhão e fazia uma carroceria, as empresas faziam. É o que a gente tinha aqui. E isso em outros países já era visto como uma coisa impensável, já era velho, né? E nos Estados Unidos, em inglês, o termo coach é usado para ônibus rodoviário confortável. É isso que é o coach. Também usamos o termo coach para vagão de trem muito confortável, né? Então, mas quando a gente fala I'll go by coach, eu vou de ônibus rodoviário, né? Então, a GM nos Estados Unidos lança o GM Coach. E aí começa a ter alguns primeiros modelos. Dos que eu tive conhecimento, vi foto, etc., eu vi o 4103, que era chamado Imperial aqui no Brasil, né? Cometa teve também desses aí. Depois existiram uns ônibus aí chamados Twin Coach, de uma empresa chamada Fagel, nos Estados Unidos. E os Twin Coach era interessante para vocês terem uma ideia do poderio da aviação Cometa e da CMTC. Eu já fiz aqui no canal um episódio falando sobre aviação Cometa e CMTC, a força que era isso nos anos 50. Só as duas tinham força para comprar ônibus importado assim. Então, praticamente na mesma época, a CMTC comprou Twin Coach para ser ônibus urbano, com 2 portas, etc. E a Cometa comprou os Twin Coach rodoviários, que eram muito parecidos, a frente era idêntica. Inclusive mudava o desenho da janela, etc. Mais ou menos como a gente foi ver isso depois no 362 urbano e 362 rodoviário. A janela do rodoviário é deitadinha, a janela do urbano era aquelas janelas quadradas, né, no 362. A mesma coisa acontecia no Twin Coach. Eram bons ônibus, mas estava acabando de ser lançado pela GM, General Motors Company, um modelo chamado 4104, com ar-condicionado. Para tocar o ar-condicionado tinha um motor Willys de Jeep, então era um carro diferenciado. E mesmo nos Estados Unidos, até hoje, é um carro que tem assim, tem fã-clube, né? Tem gente que é louca pelo GM 4104 até hoje, né? E aí, esse carro chega aqui no Brasil, tá? Através da Aviação Cometa. A Aviação Cometa é
É a única, na verdade, não é a primeira, é a única a importar esses ônibus para o Brasil. Quantas unidades eu não sei, eu já falei que eu não sou conhecedor de coisa de página da internet. Mas pela numeração que eu vi assim, o carro 502, por exemplo, era um GM 4104. Eu sei que até 530 praticamente, então quer dizer, devia ter uns 25, 30 carros desses daí, né? Quando esses carros chegaram, esses carros foram, assim, estado da arte, né? Estado da arte. Na mesma época, a Expresso Brasileiro tentou trazer os Flexibles, né? Parece que existiu, não tenho bem certeza, parece que existiu alguma demora na condição de importação, tiveram alguns problemas. E então a Cometa estava na frente com ônibus bem modernos, americanos, né? Você andando aqui no Brasil no mesmo padrão de ônibus que andaria nos Estados Unidos. E esses ônibus aí se tornaram os reis aí da Dutra, né? Na São Paulo-Rio, né? Esses ônibus eram ônibus de 4 marchas, caixa seca. Interessante que eles tinham aqui do lado esquerdo, tinha aquele freio de mão de puxar assim, que depois você destrava apertando, né? Mas aqui ele tinha aqui uma... Eu falo porque eu tive a oportunidade de dar uma pilotadinha no ônibus desse, vou colocar a foto aí para vocês. Aqui do lado direito, ele arredondadinho, assim, uma divisória. Embaixo dessa divisória tinha um maneco. Tinha ali também, tá? Um painel, assim, simples, funcional. Não tinha chave o carro. Era um botão ali, você dava o clique, ele ligava os instrumentos e o outro era a partida. Pegava. Então era um carro bem interessante, com ar-condicionado, interior todo decorado, tal. Eu estive na Aviação Cometa em 2000, por aí, 2001, que é essa foto aí que eu estou mostrando para vocês. E quando eu estive lá, esse carro ainda era, né, da antiga gestão, o carro estava lá. Meu pai dirigiu, não exatamente esse carro, mas meu pai dirigiu os GM Coach na Cometa, quando ele foi da Cometa. E então ele trabalhou exatamente com aquele modelo, né? Então os caras fizeram questão, o carro estava em plenas condições, bateria, tudo, fizeram questão de funcionar e tal. Não me lembro agora o nome do inspetor especial lá que atendeu a gente na época. Se eu tiver foto com ele eu coloco, às vezes alguém até conhece. Sei que a gente levou as fotos do meu pai lá e o pessoal ficou louco, né? De ver a nossa história lá com esses ônibus. Então, quando esse inspetor entrou, o GM Coach, quando esse inspetor entrou na Cometa, ele me contou que o GM Coach ainda estava. Mas os carros novos, assim, eram aqueles Mercedes CNB, né? 326, né? Mercedão. Então, foi assim, a história do momento era essa, né? Era o carro mais moderno que tinha rodando no Brasil. E a Cometa, vamos dizer, dominou, né? Dominou o mercado com esses ônibus naquela época, né? Sempre existiram outros ônibus paralelos ao GM Coach, primeira coisa. Segunda coisa, existiram ônibus que não eram GM Coach, que a Cometa fazia à frente igual do GM Coach, 4104. Então quem via chegando na rodoviária e não entendia muito, achava que era um 4104, e não era, tá? Existiu esse momento também. Então, enfim, é um carro assim que fez muito, né? Que chamou muito a atenção, que trouxe muita coisa para a Cometa. Esses carros rodaram até o começo dos anos 70, 71, se não estou enganado. Você vê, 71 já teve Scania teste motor traseiro, já teve Magiros teste, né, em cima de Ciferal Líder. O padrãozão da Cometa nessa época estava sendo o Jumbinho, né, Turbo Jumbo. Então, e ele ainda estava ali, velho guerreiro, ainda estava rodando, né? Motor 2 tempos, né, Detroit, motor 671 em linha, né? Então, um tremendo ônibus, né? Um veículo aqui no Brasil, o pessoal gostava de chamar esse motor de motor marítimo, né? Era o pessoal
daquela geração falava muito isso, GM com motor marítimo. Então era assim que se reportava, né? Rodagem 1100, né? Enfim, um carrão, né? Carrão mesmo, carro para quem gosta de bicho grande, bicho bruto, bicho bom, né? Não me lembro agora, acho que o motor era inclusive transversal, viu? Dá uma olhada nisso, né? Mas acho que o motor era transversal, não era nem embicado lá, igual o Scania. E a Cometa achou melhor, e aí que eu pego agora esse final do vídeo para falar isso para vocês, a Cometa achou melhor picar esses carros, acabar com esses carros, do que vendê-los. E um carro que ficou tão emblemático na aviação Cometa ficar deturpado em outros serviços, né? Em turismos clandestinos, etc. Parece que essa história se aplicaria hoje em dia, né? Com o dinossauro, depois com o Flecha Azul, né? Que é o que eu vivo falando, né? O Flecha, ou ele tem que ser esse padrão super assim, empresa, Cometa, Impala, talvez, né? Ou então a cara dele é cara mesmo de carro clandestino, né? Porque foram nesses dois segmentos que o Flecha Azul se imortalizou, né? E pronto, né? Aí cada um escolhe o que quer fazer. Com o 4104, com o GM, isso não aconteceu, né? Ele só rodou dentro da Cometa. Então, quer dizer, quando falamos de Cometa, né? Cometa de verdade, a Cometa antiga, porque a empresa que existe hoje não tem nada a ver com a Cometa antiga, né? A gente está falando de uma empresa com princípios, com valores, com um padrão de trabalho muito superior, né? Uma coisa assim, garagens que lembravam muito um quartel, né? Quem já foi aí, eu sei que tem um pessoal aí que é R1 aí, sabe do que eu tô falando, né? A gente entrou em quartel, né? Outra coisa, a limpeza das ruas internas, né? Sempre tem lá o pessoal lá, recrutão lá, reco velho lá, que tá varrendo as ruas, etc. Então tudo muito, né? Grama bem aparada, etc. As garagens tinham esse padrão, né? E todo o sistema de trabalho da aviação Cometa. Então, era outra realidade. E esses ônibus rodaram dessa forma. No exterior, o que seria a continuação do 4104 seria o 4106, né? Que vocês vendo aí uma foto, vocês vejam a similaridade do 4106 com um dinossauro ou um Flecha Azul. Então esse ônibus foi a grande inspiração para chegarmos no dinossauro em 1973, né? E aí a sua natural continuação com o Flecha Azul a partir de 83 na CMA, tá? Deixem dúvidas, perguntem o que mais vocês quiserem saber. Eu não sei, para mim essas coisas estão dentro de mim, né? Falando aqui no vídeo, se a gente se encontrasse ali no boteco da esquina comendo bolinho de bacalhau e tomando cerveja, a conversa seria a mesma, ia fluir da mesma maneira, né? Não vou em páginas da internet para pesquisar nada, não é nada disso, são histórias que eu vivi, tá bom? Perguntem aí que a gente vai respondendo se puder. Um abraço a todos. Esta garagem é de peso e eu não tenho